Graça e paz. Gostaria que você se levantasse, por gentileza. E nós acabamos de cantar. O nome do Senhor tem poder. O nome do Senhor traz cura, traz vida. Mas será que você entende o que é isso? Será que você cantou apenas por cantar ou você compreende e vibra com isso? Eu queria que nós cantássemos esse refrão, essa parte novamente, mas com intensidade, com entendimento, de fato você declarando isso, falando essa verdade para o nosso Deus, através da sua adoração. Então fale com intensidade, cante não somente por cantar ou falar, não fale somente palavras, mas traga o seu coração. Mais uma vez, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida, quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Qual área da sua vida você precisa de vida hoje? Qual área da sua vida você precisa de cura hoje? Há sempre cura e vida, através da palavra. Que o seu coração esteja atento, disponível, uma terra fértil. Queira a cura, queira acessar a vida, disponível hoje para você. Deus, nosso coração está aberto, nossa mente está disponível para o seu falar. Nós não sairemos daqui da mesma forma. Pai, obrigada por ter nos trazido aqui, a sua casa, Pai, na reunião dos santos, onde há uma unção coletiva, disponível para nós. Nós acessaremos, Pai. Deus, que o Senhor possa vir agora sondar os nossos corações, que as expectativas estejam no Senhor, somente no Senhor, e na sua palavra que traz cura, na sua palavra que traz vida, no seu nome que tem poder para curar. Obrigada, Senhor, porque sairemos daqui de uma forma diferente, parecidos um pouco mais com Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Podem se assentar. É um tema bem maravilhoso para se falar, mas também bem complexo. Porque você pode falar várias coisas acerca do Deus, aquele que cura. Mas nós precisamos entender, primeiramente, que a vontade perfeita de Deus, ela será manifesta na completude quando os nossos corpos forem glorificados. É o nosso corpo sendo revestido de imortalidade. Ali sim, a plena vontade do nosso Pai será completa. Mas algo extraordinário que a palavra nos mostra é que nós conseguimos usufruir daquilo que está reservado para nós na eternidade, aqui, agora. Mas basta algumas correspondências acerca dessa palavra, da nossa parte. O poder para curar vem do Espírito Santo, mas ele já pode fazer, aqui, agora, algo dentro de nós, uma cura física e uma cura emocional, para que consigamos refletir o Senhor na completude. Para que consigamos mostrar para o mundo que somos diferentes. Para que consigamos mostrar para o mundo que no nome dEle há poder. Há poder para a cura, há poder para a vida, há poder para a restauração. É no nome dEle, somente no nome dEle. Podemos utilizar de métodos humanos, podemos tentar fazer várias coisas,
mas somente a palavra, com o poder do Espírito Santo, é capaz de nos curar. E hoje eu quero comentar algumas coisas com vocês. Eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja, o que você quer falar com os meus irmãos. Temos várias pregações acerca de cura, se a gente colocar cura, fé para curar, existem várias coisas. Mas eu quero me atentar hoje com vocês acerca de bloqueadores da cura. Porque, infelizmente, existem coisas que nos bloqueiam de acessar a cura. Existem coisas que nos bloqueiam, de fato, de compreender que a cura já está acessível a todos. Que já está acessível a mim e a você. Basta-nos acessar a cura. Mas, uma coisa é clara. O Senhor, Ele já conquistou tudo para nós na cruz. Na cruz, nós já fomos libertos da escravidão, do pecado, tanto quanto nós já fomos libertos da enfermidade. Na cruz não existe mais nada a ser feito, o Senhor já fez tudo. A cura não é para depois, é para agora, neste exato momento. Agora, neste exato momento. Mas, se você tiver algum destes bloqueadores, você não conseguirá acessar. Eu queria só que você levantasse a mão por gentileza. Quem já, em algum momento da sua vida, teve algum tipo de dor de cabeça? Levanta a mão. Creio que todo mundo, é uma pergunta óbvia. E quem já, mesmo tendo dor de cabeça, teve que tomar algum remédio para que a dor de cabeça passasse? Ok. Olha só como às vezes é tão contraditório. Nós temos fé para crer que ao tomar um remédio serei curado, mas muitas vezes nós não temos a mesma fé de entender que quando eu oro, tem o mesmo efeito. Nós não temos a mesma fé na potência que deveríamos ter para entender que ao eu proferir a palavra, aquilo precisa ter uma correspondência. Que o Senhor já nos deu autoridade contra a enfermidade. Nós não temos fé o suficiente para entender que, assim como o remédio que eu vejo, tomo, eu creio que vai melhorar, a palavra que sai da minha boca tem o mesmo efeito. Precisamos entender por que isso acontece. O que faz, o que ocasiona não conseguirmos constantemente, porque às vezes você pode, sim, orar e ser curado, a dor de cabeça cessar, mas você faz isso toda vez que você tem dor de cabeça? Você faz isso toda vez que tem algum tipo de cólica, mulheres? Nós fazemos isso? Nós oramos pelas pessoas toda vez que alguém está passando mal? Muitas vezes nós recorremos a remédios. Até mesmo aconselhamos a pessoa a tomar o remédio, mas não aconselhamos ela a ore, confie, declare, porque você vai ser curado. O Senhor tem grandes expectativas para que consigamos, de fato, vivenciar tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz para nós. Você sabia que a natureza, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus? O mundo clama pela nossa manifestação. Mas se eu não vivo de acordo com a palavra, eu não manifesto a Cristo. Eu não consigo mostrar para o mundo que existe um poder que pode curar. E é por isso que eu quero falar com você acerca disso, destes bloqueadores. Nós entendemos que as doenças estão aí pelo mundo. Fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que não tem como você dimensionar a quantidade de doenças que existem. Não conseguem falar com total precisão. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela cita que existem mais ou menos 30 mil doenças conhecidas. E aquelas que eles nem conhecem? 30 mil, gente. Esse número é alarmante. É um número para o qual nós deveríamos nos conformar. 30 mil. Existem 6 mil doenças raras catalogadas. 6 mil. Uma já era para a gente ficar inconformado.
Imagina 6 mil. 6 mil doenças raras, 30 mil conhecidas. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou na humanidade, a doença também está por aí. E muitas vezes nós nos apegamos aos noticiários, ou então aquilo que nós vivenciamos, ou temos pessoas ao nosso redor que vivenciam, com relação a enfermidades, doenças, sejam elas físicas ou psicossomáticas. Nós temos muitos relatos. Não é por falta de relato para a gente entender que o mundo jaz no maligno. Mas também nós temos muitos relatos, e muitos relatos, e muitos relatos acerca de cura. Nós temos a palavra que mostra, principalmente no Evangelho, nos Evangelhos, o tanto que as pessoas foram curadas. Nós temos próprios testemunhos. Às vezes você já foi curado de alguma enfermidade, às vezes você já foi curado, já teve algum milagre de alguma coisa que o Senhor fez acerca de alguma doença. Ou você já ouviu falar sobre isso. E muitas vezes nós decidimos olhar, fixar os nossos olhos, a nossa energia para aquilo que o mundo fala e não para aquilo que a palavra demonstra. Que existe sim cura para as nossas enfermidades. Que não existe barreira para o Senhor agir em poder. Não existe barreira a não ser esses obstáculos que eu vou mencionar para vocês. Tem uma passagem que vai falando acerca da oração do Pai Nosso. E um dos trechos dessa passagem, Cristo está ensinando os seus discípulos a orar, a oração perfeita. E um dos trechos é: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é feita no céu. Mas agora nós precisamos trazê-la para a terra. E muitas vezes nós nos apegamos àquilo que a terra tem e nos apegamos naquilo que não nos apegamos naquilo que deveríamos nos apegar, que é a vontade de Deus, que é feita no céu. A doença é algo que o mundo consegue ver o tempo todo, mas no céu não há doença. Então por que nós aceitamos que aqui na terra tenha? Por que nós aceitamos que as pessoas ao nosso redor continuem doentes? Por que nós aceitamos ficarmos doentes emocionalmente? Sendo que no céu não existe isso. Sendo que a vontade do Senhor não é essa. Aceitamos. Muitas vezes aceitamos. Não deveríamos. A fé, ela não anula a realidade no âmbito de que a realidade, ela está aí. Às vezes você está com alguma doença física. Às vezes você está sim com alguma doença psicossomática. Mas a fé, ela é capaz de transformar a realidade. Ela é capaz de pegar a realidade e trazer a realidade dos céus como se fosse para a terra. E é isso que precisamos nos mover. É desta maneira e não de qualquer outra. Então eu quero falar com vocês aqui agora. Quais são esses obstáculos que me impedem de acessar a cura? E se eu fosse você, anotava. Para saber se você, porventura, tem algum deles. O primeiro obstáculo é o nosso modo de pensar. Em Romanos 12, no versículo 2, vai falando a seguinte informação. Eu vou ler na NVT. Vai falando assim, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A Bíblia, ela não é confusa. A Bíblia, ela é completa. E quando nós compreendemos aquilo que está querendo falar, porque é uma interpretação de texto, ela por si só já nos esclarece tudo. Aqui está falando, não imite o comportamento do mundo e os costumes do mundo. Mas, em vez de imitar, deixem que Deus os transforme. Como que eu vou deixar Deus me transformar? Por meio de uma mudança no meu modo de pensar. É simples. Quando o meu modo de pensar
é conformado com a palavra, Deus me transforma. Mas se o meu modo de pensar, ele se conforma com o mundo, não há transformação. E automaticamente, quando não há transformação, não há experimentação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode proferir: o Senhor é bom, o Senhor é amável, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você não foi transformado pela palavra dele, você não está experimentando. Se você não está deixando, porque falou, mas deixem, é uma atitude sua, de mais ninguém. Deixe com que Deus te transforme por meio do seu modo de pensar. Mas se o seu modo de pensar estiver igual a que as pessoas do mundo pensam, você jamais vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É simples. Mas por que não fazemos? Porque muitas vezes nós não deixamos o Senhor me transformar. Por que que eu não deixo o meu modo de pensar e as minhas convicções, o meu achismo e tudo aquilo que eu já sei será moldado com a palavra de Deus, que é a verdade? Por que que muitas vezes nós confrontamos a palavra em vez de deixar ela me confrontar? Por que que tantas vezes nós não conseguimos entender que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é amar o meu inimigo? E achamos que isso é muito difícil. Por que que eu não consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é eu dar a outra face quando alguém me pede uma? Quando alguém me bate numa face na verdade? Por que que eu quero confrontar aquela pessoa e falar: eu não levo desaforo para casa? Você não deixou a palavra de Deus transformar o seu modo de pensar. E se você não deixa isso acontecer, você não conseguirá entender que a cura já está disponível. Você vai pensar que você precisa fazer coisas, você vai pensar que para alguns o Senhor entrega a cura, mas para outros, não. Você vai pensar que Deus utiliza de favoritismo, sendo que a palavra dele vai falando que Deus abomina o favoritismo, que ele não usa de parcialidade. Se eu não deixar ser transformado a minha mentalidade, eu não usufruo da cura. Se eu não deixar o Senhor moldar, me transformar, eu não acesso a cura. Não vai dar. Tem um provérbio que fala assim, 23:7. Provérbio 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, ou seja, aquilo que você pensa de você mesmo, você tornará, você será. Se eu penso que eu sou um pobre pecador, serei um pobre pecador. Mas se eu penso, entendo que eu sou santo e justificado em Deus, eu caminharei como santo e justificado em Deus. O seu modo de pensar, ele reflete na sua ação. Temos um curso no Ministério Ame-se, na qual eu sou líder junto à Andressa, que chama O Tripé do Cuidado. Ele é para líderes, pessoas que querem cuidar de outros. Nós ajudamos, trazemos tudo aquilo que nós temos de bagagem, já tivemos de bagagem durante os 6 anos de ministério. E tem uma frase lá em uma das aulas que nós falamos assim: o pensamento é a semente da ação. O pensamento é a semente da ação. Primeiro você pensa, depois você age. Se eu não for transformado no meu modo de pensar, o meu modo de agir vai estar em conformidade com o mundo. E eu posso falar: eu já fui escolhido, eu sou separado, que as suas atitudes não estarão em conformidade à sua palavra. Que aquilo que você está dizendo estará sendo mentira. Precisamos nos conformar com a palavra do nosso Deus. Precisamos nos tornar semelhança e imagem do Senhor através daquilo que Ele diz para nós por meio da sua palavra. Nós temos várias convicções, porque nós vamos tendo contato com pessoas, vamos tendo várias histórias de pessoas que elas vão falando coisas para nós e acabamos colocando para a nossa vida. Mas por que você, então, não caminha com o Senhor e deixa Ele falar a verdade acerca dele para você?
se eu não conformo a minha mente de acordo com a palavra, eu vou achar que o caráter dele é duvidoso. Eu vou achar que, às vezes, ele me dá e me toma. Eu vou achar que, às vezes, ele me traz cura, porque ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas que em dado momento para me ensinar, ele vai me colocar uma enfermidade. Se eu não me conformar com a palavra, eu não acesso à cura. A questão é, vamos focar em quê? Naquilo que o mundo diz, porque sabemos que o mundo vai de mal a pior? Ou naquilo que a palavra do nosso Deus diz, que nós devemos ter esperança porque ele já venceu o mundo? O que vamos escolher focar? Em Tiago 1, no versículo 21, Tiago vai falando algo. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. A palavra implantada no nosso coração tem poder para nos salvar. É somente quando a minha mentalidade se conforma com a palavra, de fato, aquilo vai se tornar verdade na minha vida. Então que hoje, você decida, porque você precisa deixar com que o Senhor te transforme. Decida, de uma vez por todas, se amoldar a palavra de Deus, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Max Lucado, eu gosto desse autor, ele vai falando a seguinte frase: a fé não é crer que Deus fará o que você quer, é crer que Deus fará o que é certo. A fé não é você crer que Deus fará o que você quer. Você pode querer várias coisas, mas às vezes essas coisas não estão pautadas na palavra. O Senhor só vai ter compromisso com a sua própria palavra. Ele vai fazer aquilo que é certo, não aquilo que você quer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Queira experimentar o que é isso. Queira se amoldar a isso. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos realmente viver essa vontade do Senhor, porque o nosso modo de pensar não está de acordo com a luz da palavra. Martin Luther King Jr., ele diz: fé é pisar o primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. O que significa isso? Fé é você pisar o primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Fé é você olhar para a palavra e entender que você já é curado, mesmo que você esteja com alguma doença física. Fé é você entender que você já nasceu para viver e experimentar uma vida e vida em abundância aqui na terra, mesmo que a sua alma esteja gritando ou sangrando. Isso é fé. É você crer. Você crê independente de qualquer circunstância, você crê e se amoldar à palavra do nosso Deus. Coloquei assim: embora pela fé Deus já nos veja plenamente restaurados em Cristo, fisicamente pode ser que nossa realidade ainda não esteja alinhado com aquilo que Ele declarou. Muitos personagens da palavra, da Bíblia, eles vivenciaram isso. O Senhor proferiu algo para eles, mesmo que no momento em que o Senhor proferiu, eles não estavam vivendo. Mesmo que no momento que Ele proferiu, eles não estavam vendo aquela realidade. Temos vários exemplos: Abraão, Moisés, Pedro, Gideão, eu, você. Vários exemplos. Daquilo que o Senhor muitas vezes já nos fala do nosso futuro, que não é ainda aquilo que estamos vivendo no presente. Mas não é porque ainda não estamos vivendo o presente que não seja uma realidade. Não é porque ainda não se materializou que não seja a verdade. Porque o Senhor olhou para Abraão, mesmo idoso, e falou: você é pai de multidão. O Senhor olhou para Gideão, mesmo ele sendo da tribo, a menor da tribo, das 12 tribos, e falou: você é um valente guerreiro. Deus olhou para Camila, mesmo tendo depressão, e falou: você já é curada. Porque não era para eu estar aqui. Por muitas vezes eu já tentei suicídio.
E o Senhor me mostrou que em uma delas, em uma das tentativas que eu ainda estava programando fazer, eu iria ter êxito, eu iria conseguir. Mas graças a Ele, louvado seja o Senhor, que me mostrou que eu já era curada. E eu me apeguei àquilo. Eu mudei o meu modo de pensar acerca de mim mesma, para me amoldar à palavra do meu Deus. E se eu fiz isso, você também consegue fazer. Fé para ser curado. É necessário ter fé para ser curado. Que você hoje decida, de uma vez por todas, colocar para dentro do seu coração que você já é curado e isso é uma realidade. Talvez não se materializou ainda, mas não significa que não seja verdade. O segundo ponto, segundo obstáculo, se acostumar com a ferida. O primeiro é o modo de pensar. O segundo, se acostumar com a ferida. Hipócrates, que foi um médico grego, ele é conhecido como o pai da medicina, ele fala uma frase que eu concordo plenamente. Antes de curar alguém, preste atenção, antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer. Vou ler de novo. Antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer. Por incrível que pareça, existem pessoas que já estão tão acostumadas com a sua doença, com a doença que ela já está vivendo há 30 anos, que ela não quer mais a cura. Que ela entende que ela já consegue conviver com a depressão. Já tenho depressão há tanto tempo, já tomo vários remédios, já consigo controlar a ansiedade. Não, meus irmãos, isso não está em conformidade à nossa palavra, a palavra do nosso Deus. Não está em conformidade àquilo que o nosso Deus conquistou na cruz para nós. É necessário você abrir mão, querer desistir das coisas que te fizeram adoecer. Existem aquelas pessoas que estão agarradas à ferida, estão agarradas àquilo que elas sentem, fisicamente e internamente, e isso se dá por vários motivos, eu vou pontuar eles. Comece a analisar se você não é essa pessoa, que já está há tanto tempo acostumado a viver da mesma forma, que já nem sabe mais o que é viver de outro jeito, que já nem sabe mais o que é viver na liberdade que Cristo conquistou para nós. Existem pessoas que se dizem libertas, livres, mas estão tão escravizadas mentalmente. Existem tantas pessoas que se dizem livres, mas estão tão escravizadas àquilo que aconteceu com elas. A Andressa mesmo, ela pontuou semana passada acerca da fé para perdoar. E é necessário, muitas vezes, você perdoar as pessoas. É necessário, muitas vezes, você perdoar a situação. Se você não esteve aqui, você perdeu, porque ela falou essas coisas. É necessário, muitas vezes, você perdoar a si mesmo. E muitas vezes, nós estamos apegados aos nossos erros, ao nosso passado, àquilo que nos aconteceu. E por isso não acessamos a cura. Vendo The Chosen, no episódio 6, a 3ª temporada, algo foi incrível que aconteceu ali. Jesus estava ali com dois discípulos dele, 2 pessoas que estavam caminhando com ele também. Não eram os discípulos, apóstolos, mas eram outros discípulos. Uma dessas discípulas, ela era cega. E o outro, que estava com ela, tinha um problema na perna. Esse que tinha um problema na perna, o amigo dessa mulher que estava cega, levou ela até Jesus e falou que Jesus poderia curá-la, o que de fato era uma verdade. Mas aí o diálogo foi tão interessante, eu até anotei para não esquecer. Jesus chega para essa mulher e fala assim: você tem medo de pedir a cura? Se você tem fé, por que não pedir?
Você tem medo de pedir a cura? Se você tem fé, por que não pedir? Mas o mais incrível é a resposta que ela dá. Ela fala assim: muitas pessoas dependem do Senhor e eu estou acostumada. Muitas pessoas dependem do Senhor e eu já estou acostumada de ficar dessa forma, nessa condição. Se ela tinha fé para ser curada, por que não pediu? E muitos de nós, muitas vezes, têm fé para ser curado, mas não pedimos, não acessamos. Achamos que o Senhor está ocupado demais com muitas outras coisas para olhar para aquilo que acontece comigo. Achamos que existem outras mais pessoas dignas do amor dele do que eu. Achamos que isso aqui é só uma leve coisinha, tem tantas pessoas com doenças piores. Se você tem fé para ser curado, por que não pedir? Se acostume, você se acostumou com a ferida. Você pode pensar assim: já tem muito tempo que eu estou com isso. Mas sabe de uma coisa? O Senhor, Ele é poderoso para intervir, não importa o tempo. Porque nós temos passagens na palavra que demonstram isso. Há tanto tempo, fulano estava enfermo, mas só precisou de um encontro com o poder curador para ser totalmente transformado. Você já, às vezes, teve muitos encontros com o poder curador do Senhor. Por que ainda não foi curado? Será que não se acostumou com a cura? Será que acha que não é para você? A palavra não diz isso. Tem uma frase, dizem ser de Platão, mas outras pessoas dizem ser de Nicolau Maquiavel, ambos são filósofos, que vai falando a seguinte informação: é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. É perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Essa frase, ela está falando de um povo que tem dificuldade de abraçar a liberdade. Está falando de um povo que prefere continuar escravo, que decide, no seu coração, permanecer da mesma forma. Porque não sei você, a decisão de estar doente, enfermo, e acessar a cura, é sua. A responsabilidade é sua, porque a cura já está liberada. Fé para ser curado. Fala de um povo que prefere continuar na escravidão por medo. Medo de deixar o Senhor acessar aquilo que dói. No curso Ame-se, nós vamos te confrontar, já te digo isso. Nós vamos te tirar da mesmice. Nós vamos te mostrar uma realidade da palavra. Uma realidade que muitas vezes você não está vivendo, porque talvez você não tenha conhecimento, ou então você não sabe que você pode alcançar. Nós vamos te confrontar. Mas tem pessoas, por incrível que pareça, que decidem não fazer o curso Ame-se por medo da dor. Por incrível que pareça, digo isso. Por que por incrível que pareça? Porque mal sabe ela que já está doendo. Mal sabe ela que já está sofrendo. Mal sabe ela que já está morrendo. Mal sabe ela que ela já está escrava. Então ela tem medo de deixar o Senhor tocar naquilo que vai doer, sendo que já está sangrando e doendo. Porém, às vezes, está sangrando e doendo em doses homeopáticas, sem ela perceber, no dia a dia. Ela simplesmente se isola, que era o que eu fazia. Ela simplesmente, ela decide não acessar a cura, porque não quer abrir mão daquilo que aconteceu no passado, porque ela vai ter que perdoar o abusador, assim como eu tive que fazer. Ela vai ter que, muitas vezes, encarar ela de frente, como a Andressa mesmo disse. Então é melhor eu me esconder, eu fingir que nada aconteceu, eu ser ativista, ocupar a minha mente com tantas outras coisas, do que encarar de frente, como nunca, aquilo que está doendo. As doenças psicossomáticas não são para os filhos de Deus. Então, por que os filhos de Deus estão sofrendo com elas?
por que você, muitas vezes, está sofrendo com ataques de pânico? Por que você, muitas vezes, está sofrendo com a depressão? Por que você, às vezes, está sofrendo com ansiedade? Se conforme, meu irmão. Fale um chega para isso. Até quando mais você vai continuar aguentando isso? Nós temos no curso AME-se uma frase, algo que nós falamos, acerca do museu da história natural, eu acho que é natural, não sei, o museu do Rio de Janeiro, eu esqueci qual museu que é, mas do Rio de Janeiro, que pegou fogo em dado momento. E aí nós falamos lá no curso que eles negligenciaram, quando a gente vai olhar o que aconteceu, eles negligenciaram algumas informações sobre o museu. Ele não estava para ficar aberto, ele não podia ficar aberto, as instalações dele estavam precárias. Deveriam ter fechado, dado uma revisão em tudo, mudado algumas coisas, mas preferiram continuar aberto. E o que aconteceu? Pegou fogo, ruiu. E nós perguntamos para os alunos, até quando você acha que você vai aguentar? Até quando? Quanto tempo mais você acha que vai aguentar? Até ruir. Sabe por quê? Muitas vezes no seu dia a dia você já está ruindo pouco a pouco. Pare com isso. Decida de uma vez por todas acessar a cura. Porque às vezes você vai ter que se confrontar. Às vezes você vai ter que confrontar coisas internas para poder acessar a cura por completo. Então, existem pessoas que são acostumadas com a ferida. Não seja uma dessa. Terceira coisa, fala acerca da inércia. Primeiro, o modo de pensar. Segundo, ser acostumado com a ferida. E o terceiro, a inércia. Antes de eu entrar necessariamente acerca da inércia, eu me lembrei que existe uma passagem que vai falando em João acerca de um homem paralítico. Ele estava no tanque de Betesda por muitos anos ali. E ele queria a cura, porque se ele não quisesse, ele não estaria ali. Ele achava que se ele entrasse naquele tanque, quando as águas estavam sendo agitadas, ele iria ser curado. Só que em um dado momento, Jesus chega perto dele, vai até ele. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Aquele homem, em vez de falar um sonoro sim, eu quero ser curado, ele fala simplesmente, não tenho ninguém que me ajude. Em vez dele falar, quero Deus, até que enfim, vou ser curado, ele olha para a situação que por muito tempo ele viveu, na qual ele não tinha ninguém que o pegasse e o colocasse naquelas águas. Às vezes, nós não entendemos que o problema não é que não temos ninguém que nos ajude. O problema é que nós não entendemos que o Senhor é poderoso para me curar. Às vezes, o problema não está nas circunstâncias desfavoráveis da sua vida. Às vezes, o problema está em você já ter passado tanto tempo com aquela ferida, que se acostumou como nunca. E acha que a culpa é das coisas, do mundo, de tudo e de todos. Mas o Senhor, Ele está sempre disponível para nos curar. Ele está sempre falando, você quer ser curado, meu filho? Só precisamos ter fé para que isso aconteça. Agora, voltando para esse terceiro ponto, inércia. O que seria a inércia? Tiago 1, do versículo 21 ao 25, eu já li o 21, mas eu vou ler novamente. Tiago 1, versículo 21 ao 25, vai falando, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, preservarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem.
Fazendo um estudo com uma pessoa, eu falei até desse finalzinho que, olha aí o segredo da felicidade, que tanto, muitas vezes, nós procuramos. Vai falando muito bem claro. Se observarmos atentamente a lei perfeita que nos liberta, preservarmos nela e a puser em prática, seremos felizes em tudo o que fizermos. Mas eu quero que você se atente e até grife na sua Bíblia, se assim possível for, o que Tiago está falando. Não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário enganarão a si mesmos. Você não enganará o outro, mas a si mesmo. Existem tantas pessoas que se limitam a ser apenas ouvintes da palavra e não praticantes. Domingo a domingo você é exposto à palavra. Quinta a quinta você é exposto à palavra. E quanto dela você já colocou em prática? Se você não a colocou, você foi apenas mero ouvinte. Se você não a colocou em prática, de nada adiantou. Você já esqueceu aquilo que ouviu. Porque a palavra é muito bem clara. Se você colocar em prática, você não esquecerá. Aquilo se tornará a sua vida. Aquilo terá poder para te transformar. Aquilo vai ter valia para você. Mas se você for apenas mero ouvinte, você está enganando a si mesmo. Está colocando para si responsabilidades de que eu não fui aquele que o Senhor me chamou para ser. Não teremos desculpa perante o Senhor, para nada, porque você é exposto à palavra, você é exposto à verdade todo domingo, você é exposto àquilo que você precisa fazer em todo momento que você ouve alguma pregação. Mas quanto dela nós estamos colocando em prática? Me coloco nisso também. Quanto dela estamos colocando em prática? É como aquela pessoa que tem uma doença, seja física ou emocional, e até procura conhecimento em livros, conferências, ela vai em vários seminários que falam de cura, e ela até já se tornou doutora daquele assunto. Ela já sabe de cor todos os versículos, contudo continua doente. Somente ouvinte, não praticante. Saber acerca de cura e experimentar acerca da cura são coisas totalmente diferentes. Saber do amor de Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira, às vezes nós falamos até esse versículo de cor, gostamos até dele, João 3,16, porque Deus amou. Se eu pedisse para vocês repetirem comigo, praticamente nós iríamos fazer um coral aqui. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos de cor. Mas quanto disso vivenciamos, experimentamos? Às vezes até falamos para as pessoas do mundo, sabia que Deus amou o mundo de tal maneira? Está escrito de tal maneira porque não conseguiram entender, descrever na palavra o que é esse tal maneira. Quão imenso foi esse amor? Tal maneira, o que é tal maneira? Não sei se você já parou para pensar, tal maneira. Não dá para descrever. Foi imenso, foi gigantesco, foi de tal maneira. Mas o quanto desse tal maneira você está experimentando na sua vida? O quanto desse amor imensurável você experimenta todo dia? Às vezes você sabe no seu intelecto que Deus me ama. Deus me ama, você canta até a música da Ana Paula Valadão. Mas quantas vezes você de fato experimenta esse amor? Talvez você sabe que Deus te ama, mas não se sente amado por Ele. Acontece, gente, e muito, acontece demais. Às vezes nós sabemos Isaías 53 de cor. Às vezes nós sabemos que pelas pisaduras do Senhor fomos sarados. Sabemos. Mas o quanto disso você está vivendo? Inércia. Sabemos, porém não vivemos. Sabemos, porém não somos praticantes. Sabemos, falamos, proferimos. De nada adianta. Não adianta. Somente conhecer. É como se eu fizesse uma reforma na minha casa, decidisse fazer uma reforma, comprasse os materiais. Mas somente comprar os materiais não significa que a reforma está feita. Significa que os materiais estão lá. Às vezes nós pegamos e decoramos, infelizmente, gente,
A gente vê isso tanto no curso AMS. As pessoas sabem de cor, sabem até melhor que nós, sobre a palavra. Teve uma vez uma pessoa que, infelizmente, ela sabia realmente de cor a palavra, ela proferia a palavra assim, fluidamente. Falava, mas continuava doente. Fisicamente e, para piorar, emocionalmente. Não dá para entender o que acontece. Ter o material para a reforma e não pegar e utilizar, de nada adianta. Saber da palavra e não praticar, você está enganando a você mesmo. Tem uma frase de Paulo Coelho que ele fala assim: fé é, antes de tudo, agir. Fé é, antes de tudo, agir. Se você não age, não diz que você é uma pessoa de fé. Se você não age, não diz que você tem fé. Porque quem tem fé, corresponde à palavra. Quem crê, age como quem crê. Se eu creio que o Senhor é aquele que cura, eu também vou experimentar dessa cura, porque eu vou agir como aquele que foi curado. Mesmo que, naturalmente ou momentaneamente, eu não tenha acessado a cura ainda. Fé é, antes de tudo, agir. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que o evangelho, gente, não é autoajuda. Não sei se vocês sabem. O evangelho não é autoajuda. Não adianta você pegar vários livros devocionais e colocar isso na sua vida como se fosse totalmente a verdade. Eu não estou falando mal de livros devocionais, não estou falando mal de Bom Dia Espírito Santo, não estou falando mal desses livros que vão te ajudar a ter o devocional, que vão ter lá um versículo e que vão falar coisas acerca daquele versículo para a sua vida. Não estou falando mal, lógico que não. A Andressa mesmo, ela também já escreveu. Ela tem pílulas diárias de sabedoria. Tem vários exemplares. Não estou falando mal disso. O problema é quando é somente isso. O problema é quando eu prefiro pegar aquele livro, ler aquela página, fechar e falar amém. É eu pegar aquela página daquele livro, tirar uma foto, mostrar que eu estou tendo o meu devocional e nunca abrir a palavra. Queira, de uma vez por todas, ter um momento de um café com Deus Pai, com o livro do Deus Pai. Queira, não adianta nenhum tipo de livro secular. Você pode usar ele, mas não pode desprezar a palavra. Você pode sim ler ele, mas tem que ser junto à palavra. Você pode ler ele, mas se você não ler a palavra, vai ser somente autoajuda para você. Vai ser somente uma palavra que você vai se empolgar, vai postar, vai falar, mas não vai trazer verdades para a sua vida, transformação para a sua vida. Porque só existe uma palavra, um livro, e é o livro do nosso Deus Pai. É somente Ele. Então não adianta você querer fazer o seu devocional somente com isso. Talvez é isso que te falta. Talvez é por isso que você não aprendeu as verdades do Evangelho. Porque você está amoldando a palavras de um coach. Você está se amoldando a palavra de um autor, que não é o autor dos autores. Fechando esse parênteses, em Atos, capítulo 14, no versículo 8 ao 10, vai falando o seguinte: enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. O que estava acontecendo? Tinha um homem que era aleijado,
nunca tinha andado, desde o nascimento ele era dessa forma. Ele ouvia a palavra de Deus através da pregação de Paulo, e ele teve fé para ser curado. Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse para ele: levante-se. Ele automaticamente se levantou e foi curado. Porém, é possível a pessoa ela ter fé para ser curada, contudo, continuar doente. Por quê que é possível isso acontecer? Enquanto aquele homem estava ouvindo Paulo falar, ele teve fé para ser curado, mas não tinha acessado a cura. Ele só acessou a cura quando correspondeu àquela palavra. Ele só acessou a cura quando ele se levantou a partir daquilo que Paulo falou. Enquanto ele só ouvia, ele teve fé para ser curado. Não podemos falar que ele não teve fé. Ele teve fé para ser curado, mas ele continuava aleijado. Mas, quando Paulo disse, levante-se, e ele se levantou, ele acessou a cura. De nada adianta você ouvir e não corresponder à palavra do nosso Deus. Precisa haver uma ação correspondente àquilo que estamos ouvindo. Muitas vezes ouvimos sobre cura, mas não acessamos ela, porque somente somos ouvintes. Porque estamos inertes, desprezando, somos displicentes à palavra do nosso Deus. Fé é ouvir a ordem e caminhar. Essa é uma frase que está num livro chamado Sociedade com Deus. Fé é ouvir a ordem e caminhar. Qual ordem o Senhor está te dando? O que Ele já falou para você fazer? O que Ele disse que você tem que fazer? Corresponda à palavra do nosso Deus. Onde Deus é desejado, Ele irá corresponder. Onde Ele é aclamado, é adorado, Ele irá corresponder. A palavra dEle é a verdade. E ela diz que as pisaduras do nosso Deus nos curou. Ela diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então, essa dor psicossomática, Ele já levou. Então, acesse a cura de uma vez por todas. Ele já levou as enfermidades. Acesse a cura de uma vez por todas. Acesse a cura, gente. Quarto ponto e último. Acreditar que todas as curas emocionais serão instantâneas. Acreditar que todas as curas emocionais, não estou falando das físicas, emocionais serão instantâneas. Serão no eu dizer e proferir, em nome de Jesus, depressão, saia. Será eu dizer, em nome de Jesus, não terei mais ansiedade. Em alguns momentos, sim, você vai conseguir acessar a cura. Vai haver um poder transformador. Mas em grande parte, aquilo que está internamente vai demandar um processo. Vai demandar você passar por algo na sua vida. Marcos 8, 24 ao 26. Vai falando da cura de um homem que era cego. Cristo chega para esse homem, ele cospe ali, põe a mão nos olhos daquele homem, e o homem começa a ver as pessoas como árvores. Depois, Cristo coloca novamente a mão sobre aquele homem, e aí sim, a visão daquele homem é totalmente restaurada. Existem algumas curas que vão ser progressivamente. E às vezes é por isso que você não acessa. Porque você até crê no início que Deus pode te curar. Mas como é um processo e você ainda não acessou completamente a cura, você desiste no meio do caminho. Você paralisa aquilo que Cristo começou a fazer. Você abandona aquilo que o Senhor falou que iria fazer na sua vida. Você retrocede. Porém, vai falando que em Hebreus, se eu não me engano, sim, em Hebreus 10,
que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Antes, nós somos daqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Não somos do que retrocedem. Retroceder não agrada ao Senhor. Voltar atrás, desistir, não agrada ao Senhor. Não somos dos que retrocedem. O que o Senhor já começou a fazer dentro do seu coração, internamente falando? Não retroceda, não paralise, não desista. Não deixe com que as circunstâncias ou distrações te tire do foco. Não faça isso com você mesmo. Existem curas emocionais que são um processo. Hebreus 11:11 vai falando: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A passagem não fala que Sara, imediatamente, quando o Senhor falou e que foi liberado um poder, ela teve o filho. Falou que o poder já estava operando dentro dela, mas não diz que imediatamente ela teve um filho. Porque existem coisas na nossa vida que serão processo, queira você ou não, goste você deste nome ou não. Não adianta você querer apressar as coisas, antecipar processos, ser apressado e ansioso. Vai ter que ser assim. E ponto final. Porque fé é crer que Deus sabe o que faz. Fé é crer que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Isso é fé. A partir do momento em que a pessoa crê na mensagem, poder está operando ali. Só que existe algo que pode fazer aquilo acelerar ou ser resistido. Existe algo que a pessoa pode fazer com que o processo aconteça por completo ou se paralise. Em Lucas 17, no versículo 11 e 19, vai mencionando a cura de 10 leprosos. Eu quero ler com você. Abre aí, em Lucas 17, versículo 11 ao 19. Lucas 17, 11 ao 19. Vai falando sobre a cura de 10 leprosos. Diz assim: a caminho de Jerusalém, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Aqui, os 10 leprosos viram Jesus, gritaram por misericórdia. Jesus, ao vê-los, disse para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. E enquanto eles estavam indo, foram purificados. Os leprosos, eles saíram da presença de Deus, de Jesus, tão leprosos quanto entraram. Porém, foi no processo que foram curados. Foi enquanto eles estavam caminhando na palavra de Deus, do Senhor, que eles foram curados. Foi realmente acreditando naquilo que Cristo tinha dito e obedecendo que foram purificados. Às vezes vai ser no processo daquilo que Cristo está falando para você fazer, que você vai ser purificado. Eu tive que perdoar aquela pessoa que me abusou, eu tive que me perdoar, eu tive que perdoar várias outras pessoas, eu tive que me confrontar no espelho, porque muitas vezes eu não gostava da imagem que eu estava vendo, eu tive que ter algumas atitudes que o Senhor estava me mandando ter para acessar a cura. A cura está disponível, mas às vezes é um processo. Você está disponível a passar por ele? Você será daqueles que retrocede para a perdição? Será aqueles que vai deixar para lá aquilo que o Senhor falou? Ou será aquele que vai permanecer, continuar, sem desistir ou desanimar? O fato é que, uma vez que eu creio na palavra, estou envolvido no seu poder transformador. Não tenho que me remova disso, a não ser que eu duvide, desista ou retroceda.
somente eu consigo sair daquilo que o Senhor já liberou sobre mim. Somente eu consigo resistir, paralisar, bloquear aquilo que o Senhor falou sobre a minha vida. Mas uma coisa é certa, gente. A nossa fé, ela pode adiantar o processo. Pode ser que o processo seja difícil, cansativo, penoso, mas a minha fé faz com que ele seja mais rápido. O meu posicionamento perante aquilo que o Senhor disse pode fazer com que eu acesse rapidamente aquilo que Ele falou sobre mim. E hoje, aqui, agora, você tem a oportunidade de acelerar o seu processo. Você tem a oportunidade de acessar a cura. Você tem a oportunidade de realmente ser transformado pela palavra que nos transforma. Pessoal da música, pode subir, por favor? Eu quis trazer apenas esses quatro situações que nos bloqueiam de acessar a cura. O nosso modo de pensar que precisa se amoldar à palavra. Nós precisamos abrir mão daquilo que nos fere. Precisamos ser pessoas que não são acostumadas com a ferida, seja física ou emocional. Precisamos não ser inertes. Temos que corresponder à palavra, para que ela tenha um poder transformador na minha vida. Precisamos entender que muitas vezes na nossa vida vai demandar um processo. Qual deles você se encaixa? Qual desses bloqueios estavam, de fato, em vigor na sua vida? Que hoje, aqui, agora, você decida romper como nunca aquilo que te bloqueava, porque a cura está acessível para todos. Não é para aquele que se sente mais digno. Não é para aquele que o Senhor ama mais, porque isso não existe. Não é para aquele que sabe mais da palavra. Não é para aquele que já tem 50 anos de caminhada. Não é para aquele que fala que muitas vezes precisa fazer aquilo outro, campanhas e mais campanhas. É para aquele que crê. É somente para aquele que crê. E você crê? Quem crê se comporta como quem crê. Como você vai se comportar hoje? Gostaria que você se levantasse. O que você vai fazer hoje, aqui, agora, para acessar a cura? Não sei qual era a sua expectativa ao ter lido, escutado, que teria uma pregação falando sobre fé para ser curado. Não sei se você estava com a expectativa de pular, correr e dançar. Mas, de nada adianta eu pular, correr e dançar, se eu não correspondo à palavra e o mínimo que o Senhor me diz. Não adianta nada eu vibrar com a palavra, se eu não abro mão daquilo que me traz ferida. De nada adianta eu falar e saber versículos de cor, se o meu pensamento não se comporta conforme aquilo que o Senhor diz. O que está rondando os seus pensamentos? Quais são as mentiras que Satanás ou a sua alma já disse, que estão bloqueando você de acessar a cura? O que aconteceu no seu passado, que você ainda continua se apegando, e que não consegue romper para acessar a cura? O que você precisa já fazer, que o Senhor já falou para você fazer, para de ficar inerte ao poder curador? O que você precisa fazer, porque é um processo, e o Senhor já te disse, faça isso, e você ainda não fez? Comece a orar, comece a falar com o seu Pai. É Ele que pode te curar, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, que é um poder transformador e curador. É Ele quem pode fazer com que você saia daqui, hoje, agora, com um pouquinho mais daquilo que Ele já falou na palavra sobre você.